Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Ulisses, faço parte do programa de pós-graduação de Engenharia Mecânica. Vou apresentar aqui a atividade seminário 1 da disciplina de Estudos Especiais em Materiais com a professora Patrícia. Então, nós vamos escrever um pouquinho aqui sobre a minha tese, tá? O título proposto, o contexto da pesquisa, qualificação, justificativa, objetivos, métodos e as principais contribuições científicas. Como isso está em construção ainda, então nós vamos ter ainda várias mudanças, né? O que eu tive foi fazer um acesso aqui no programa de pós-graduação da Engenharia Mecânica para ver se tinha alguns documentos e formulários lá que eu já pudesse até fazer uma atualização, tá? Então nós estamos falando aqui, senhores, do que? De biomateriais metálicos, tá? Essa é o fechamento da área que eu estou trabalhando, tá? Na minha proposta de tese. Então, eu estou falando do que? Nós vamos fazer um processamento, caracterização microestrutural e avaliação das propriedades mecânicas de compressão e microdureza das ligas titânio 15 em porcentagem atômica, nióbio variando de 13, 15 e 20 e titânio fazendo equilíbrio. Elas vão ser tratadas termicamente e ainda vai ter o emprego de oxidação anódica. O que a gente tem aqui como gatilhos, tá? Que formam aí a questão de contexto. Primeiro, aumento da expectativa de vida, tá? Então, o que é isso? Isso é necessário com que eu tenha materiais implantados, tá? Em pacientes, que eles não tragam qualquer problema para esses pacientes por falha, qualquer problema por questão de vida útil, tá? Então, cada vez mais, a ideia é você fazer o quê? Um único implante, e não você fazer um implante, dali 20 anos, troca o implante, tá? Então, aqui tem uma referência nossa aqui, só para a gente ter uma ideia aqui, mundialmente, então nós estamos falando aí de um aumento de 3 anos a cada década, tá? Da expectativa de vida aí da população. Aqui algumas aplicações, tá? Aplicações aí bem práticas. Então, articulação artificial de ombro, tá? Tô falando tudo de biomateriais, tá? Para a questão de articulações nesse momento aqui, tá? Então, são dispositivos articuláveis. A parte de articulação aqui de quadril. Então, por exemplo, as doenças tradicionais que vem vindo aí na nossa geração aí, artrose, por exemplo. Então, o que acontece? Uma das solicitações é você fazer uma implementação de uma prótese de quadril, por exemplo, dependendo do teu nível de artrose. Esses aí são um dos exemplos. Tem vários outros aqui. A parte de articulação de joelho, tá? Mas isso está vinculado o quê? A nossa situação hoje, né? A nossa situação hoje em relação a como a gente está vivendo hoje, tá bom? Um ponto importante aqui, o que acontece? Então, começou esses trabalhos aí com biomateriais metálicos, tá? Em ligas aí de cobalto, cromo, aços inoxidáveis, tá? Porém, o que aconteceu? Vem vindo uma substituição dessas ligas aí por materiais de titânio. Esses materiais de titânio, eles têm propriedades muito superiores, tá? Baixa densidade, baixo modo de elasticidade, excelente biocompatibilidade e resistência à corrosão. Isso são propriedades importantes para a área de próteses, tá? Aqui nós podemos ver aqui, ó, os modos de elasticidade das ligas cobalto-cromo, aí 240 gigapascal, e quando você vai para uma liga aí de titânio, você já trabalha aí na faixa de 100, 125 aí, gigapascal. O ponto é que as ligas que nós estamos trabalhando aí, comercialmente puro titânio, e as ligas titânio 6, alumínio 4, vanádio, essas ligas ainda possuem um modo de elasticidade muito maior do que o do osso humano. O do osso humano está cerca de 10 a 30 gigapascal. Nós estamos falando de ligas aí em torno aí de 100 gigapascal.
Essa diferença de modularidade entre o dispositivo do implante e o osso humano, isso sim, aí resulta o problema chamado de stress shielding. O que é isso? Como a gente tem próteses aí de impacto, isso vai potencializar a absorção de esforço pelo osso e eventual falha, inclusive substituição da prótese, tá? Então, um dos pontos aí que nós estamos buscando é o que? Modos de elasticidade mais próximos do osso cortical. Por exemplo, entre 10 e 30 é o que tem hoje do osso cortical. Outro ponto também é as ligas de titânio 6, alumínio 4 vanádio, tá? Elas são melhores, elas têm melhores resistências mecânicas, resistência à corrosão e dureza do que as de titânio comercialmente puro. No entanto, essas ligas, elas acabam sendo tóxicas, tá? Por quê? Porque elas possuem aí, especificamente a questão do vanádio, que ele é citotóxico e pode causar reações adversas nos tecidos humanos. E o próprio alumínio, que pode causar doenças neurológicas e doenças de Alzheimer, tá? Então, isso é o que está sendo implantado hoje no mercado. Existe, então, o que a gente tem aí feito? Existe um grande esforço, tá, de desenvolvimento de ligas de titânio, porém são as chamadas ligas beta metastável, tá? Essas ligas, o que acontece? Elas têm menor resistência ao escoamento e essas ligas costumam ter menor resistência à fadiga, tá? Então, já estão desenvolvendo ligas, tá? Essas ligas são do tipo beta, ok? Metastável, porém, conseguimos algumas diminuições dos módulos de elasticidade, mas, em contrapartida, essas ligas que estão sendo aí estudadas ainda continuam com resistência ao escoamento e resistência à fadiga menores do que a liga mais utilizada hoje, que é a titânio 6, alumínio 4 vanádio. Um ponto importante é o que? É que essas ligas aí tipo beta, tá, com o aumento do conteúdo aí do elemento metastável na liga, esse elemento que acontece? Ele vai trazer automaticamente um maior módulo de elasticidade. E a insuficiência desses elementos metastáveis, o que eles vão acontecer? Eles vão trazer para a liga uma diminuição do escoamento. Então, se eu colocar uma quantidade pequena de elemento metastável para fazer a fase beta, eu vou resultar lá finalmente, né, na propriedade limite de escoamento muito menor. Aí tem várias investigações recentes aí, feitas para aumentar esses estabilizadores betas, através do que? De tratamento termodinâmico. Tá? O que é isso? É uma abordagem onde você vai trabalhar com as fases do material. Então nós temos lá a transformação, uma das fases das ligas de titânio é a fase beta, né? Só que ele transforma, ele diminui essa fase beta em fase ômega. Isso acontece o quê? Em função desse processo, tá, termodinâmico, você faz um refinamento dos grãos. E aí o que acontece? O tratamento termomecânico pode suprir as transformações de fase beta com quantidades menores de estabilizadores beta. O que acontece? Essas ligas aí, então, vão ser favorecidas, vão ser ligas betas favorecidas com um módulo de elasticidade. Porém, você vai conseguir manter as resistências dos limites de escoamento. Outro ponto importante também, já em relação à biocompatibilidade. Tá? Nesse caso aí, tem alguns estudos já realizados em ligas de titânio 6 alumínio, 7 nióbio, que são ligas aí do tipo alfa-beta, e nesses casos a produção de nanotubos, tá, elas teve maior dificuldade em relação às ligas beta. Tá? Então aí nós temos uma outra oportunidade. Quando a gente está falando de ligas beta, também com a possibilidade de trazer uma maior biocompatibilidade pela produção de crescimentos de nanotubos. Tá? Também está na nossa pesquisa. Então, do ponto de vista aí de comportamento mecânico, o que nós temos aqui, né? O nióbio, ele ajuda, né,
a diminuir o modo de elasticidade das ligas betas, e o molibdênio ele cria um reforço mecânico nessas ligas, tá? E também isso já foi comprovado, tá? Ele é um elemento não tóxico, tá? Não citotóxico. Outro ponto importante então é o que? Então nós estamos selecionando ligas de titânio, nióbio e molibdênio, a fim do que? De equilibrar, tá? Altas resistências, tá? Altas resistências mecânicas e baixos módulos de elasticidade. Além disso, nós vamos fazer o que? Vamos trabalhar ela termomecânica, dar tratamento termomecânico e eletroquímico, tá? De nanotubos de dióxido de titânio, para fazer o que? Fortalecer ainda mais essas ligas, trazendo um baixo módulo de elasticidade e também biocompatibilidade. O objetivo então do nosso projeto, produzir, né, uma liga de titânio metastável do tipo beta, titânio, nióbio, molibdênio, com alta resistência e baixo módulo de elasticidade. Caracterização da liga, tá, com o objetivo de analisar a microestrutura, as propriedades mecânicas e também caracterização da camada de dióxido de titânio formada, né, avaliando morfologia e microestrutura. A nossa metodologia ela é qual e quant, porque nos momentos que você tem que verificar se existe aquela fase, se não existe aquela fase, nós estamos vendo a parte quali. E no momento que a gente precisa quantificar forças, por exemplo, quantificar o módulo de elasticidade, nós estamos vendo ela na parte quantitativa, tá? Tudo isso feito aí com a intensidade aí de a parte quantitativa, né, utilizando MEV, EDS, DRX, né, e também utilizando aí das propriedades mecânicas aí, microdureza e também de compressão, conforme as ASTMs, tá? Aqui, senhores, tem um pouquinho do nosso fluxo de metodologia, tá? Então nós temos aqui os materiais de partida, tá? As matérias-primas, inclusive estão aqui, né? Tá? Como já está em andamento esse projeto, né? Os elementos metálicos. A composição nominal deles, né? Foram pesados, né? E a fusão a arco. Então a fusão a arco é feita em um forno, né? Com um cadinho de cobre, refrigerado com água. Essa câmara, ela tem uma atmosfera de argônio, tá? Eletrodo de tungstênio, os consumíveis, né? E um getter de titânio, tá? Então já foi feita, já estamos aí na fase da amostra bruta de fusão, tá? Nesse caso aqui. Então as amostras já foram fundidas. Nós precisamos fazer agora uma série de tratamentos térmicos, né? Seguido de têmpera, tratamentos de recozimento, processo de usinagem, depois laminação, ensaios de microdureza, ensaios de compressão, processo eletroquímico e aí fazer o processo de caracterização, microscopia óptica, microscópio eletrônico de varredura, microscópio eletrônico de transmissão e DRX. As principais contribuições, então, quais são, senhores? O trabalho então, ele vai apresentar a maneira como as ligas foram preparadas, né, os resultados das caracterizações dessa composição, né, os DRX delas, difração de raio-x, microscopia óptica, microscopia eletrônica, e também essas ligas titânio, molibdênio e nióbio, elas possuem pouca literatura, a gente tem pouca literatura aí, tá? E a superfície revestida com nanotubos, menos ainda relacionada a essas ligas, tá? No caso então das ligas titânio, molibdênio e nióbio, o desenvolvimento aí de material com dureza e resistência à compressão, resistência ao desgaste e biocompatibilidade superior às nossas ligas de titânios convencionais, que são os requisitos desejáveis aí para aplicação em próteses articuladas, tá? Também outra contribuição é o potencial do uso do nióbio, né, que é um produto aí que a gente tem em abundância no Brasil. Então nós vamos estar agregando valor a esse produto aí local, né, no uso aí para aplicações em materiais de próteses. Deixo aqui o meu contato, senhores, para alguma dúvida. A minha formação também está aqui à disposição de vocês, tá? Grande abraço a todos.